é Samantha e mais uma vez neste vídeo vamos falar sobre os conteúdos de ciências. E aí, como você está? Está conseguindo aproveitar as videoaulas e realizando todas as atividades propostas? Eu tenho acompanhado nas redes sociais e vi que alguns colegas aí pelo Brasil estão fazendo as atividades. Espero que você esteja fazendo o mesmo. Falando em atividade, você fez a última atividade proposta inserindo informações sobre a degradação do bioma que você mora e como nós podemos modificar isso? Ou seja, que atitudes você e a sua família podem ter para evitar a degradação do bioma aí ao seu redor. Espero que, além de ter feito a lista, você esteja colocando tudo em prática e ainda mobilizando outras pessoas a contribuir para o meio ambiente. Nas nossas videoaulas anteriores, nós conhecemos bastante sobre os biomas brasileiros e nós vimos que há 6 biomas. Vamos relembrar? Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Pampa. Nós vimos que o nosso país ele é riquíssimo em diferentes tipos de biomas. Mas você se lembra por que acontece isso? Ou seja, por que há uma variedade de biomas? Outra pergunta. Você se lembra o que é bioma? Nós precisamos lembrar. Bioma é um tipo de ambiente que tem características específicas. Essas características são temperatura, umidade, relevo e, consequentemente, seres vivos que ali habitam. E assim, nós podemos pensar por que será que há diferentes biomas? Lembra quando nós estudamos sobre os biomas do mundo? Nós vimos uma imagem como essa aí do livro, da página 5 do volume 2. Quando nós observamos essa imagem, nós conseguimos entender por que há diferentes biomas. Vamos relembrar? Olha só, a Terra ela está inclinada em relação ao Sol, ou seja, ela não fica bem retinha, ela tem uma leve inclinação. Observe aí que o Brasil parece que ele está meio tortinho, ok? Devido a isso, algumas regiões, que é o caso da região central, chamada de região tropical, ela é muito quente o ano todo. Já as demais regiões vão ficando mais frias. Por exemplo, nessa região aqui, que tem, por exemplo, a floresta temperada, cujo clima ele é equilibrado, ou seja, nem tão quente e nem tão frio, e também tem as regiões polares, extremamente frio, porque, como a Terra é inclinada, recebe uma pouca quantidade de luz, seja aqui na parte de baixo ou no Polo Norte, ok? Mas nós vamos começar a aprender neste vídeo que essa característica, a posição da Terra e principalmente como ela se comporta no espaço, vai interferir em várias coisas, inclusive no nosso dia a dia. E assim, nós vamos começar o capítulo 4, que o título é O Céu Marca o Tempo. Como assim o céu marca o tempo? Nós vamos aprender que os fenômenos que nós observamos no céu, como por exemplo, o deslocamento do Sol, as fases da Lua, tudo isso interfere no nosso calendário. Na verdade, é o ser humano que começou a observar e estudar esses fenômenos para organizar o nosso dia a dia. E isso é muito importante. Agora que nós estamos em isolamento social, a nossa rotina ficou um pouco diferente.
Porém, em dias fora da quarentena, nós temos horário certinho para fazer cada coisa, para ir em cada lugar, para realizar alguma atividade. Esse horário marcadinho, ou os dias da semana, tudo isso foi organizado em um calendário. Mas esse nosso calendário, ele depende ou está relacionado ao comportamento da Terra lá no espaço. E é isso que nós vamos estudar neste capítulo. É muito importante que você preste atenção e ao final eu vou passar uma atividade prática para você fazer aí na sua casa. Vamos lá? Bom, para começar esse capítulo, eu vou fazer a leitura de um texto muito legal. Está na página 20 do seu livro, na seção Diga Aí. O título é Leia um trecho do livro Pequena História do Tempo, de Sylvie Balser. Esse texto é muito legal. Preste atenção. O título é O Sol, o Senhor do Dia. O sítio está mergulhado na escuridão. Toda a família está dormindo. Lá fora, a coruja, o burro e o cachorro quebram o silêncio das estrelas. Uns vigiam, outros caçam. De repente, a criança é despertada pelo canto do galo. Levanta-se e olha para a janela que dá para o leste. Pouco a pouco, começa a vislumbrar uma luz difusa como uma noite amena escura. Depois, o sol aparece no horizonte. É o começo de um novo dia. Essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Esse texto é muito legal. Pelo menos eu achei muito bonito. E o mais interessante é que a partir desse texto nós podemos pensar algumas coisas a respeito de como a Terra, especificamente o seu movimento, o seu comportamento, vai interferir no nosso dia a dia. No texto, mencionou sobre acordar, olhar para o lado leste, que isso poderia ter acontecido em outros momentos, a existência da noite, a noite se transformando em dia, ou seja, muitas coisas para a gente refletir. Vamos dar uma olhada em algumas perguntas a respeito desse texto. Número 1. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas dormem e acordam. Você também acorda com o barulho de animais ou com a luz entrando pela janela? Ou acorda com a ajuda de um despertador? E aí, como é o seu dia a dia? Para você acordar, como que é? Eu, por exemplo, eu preciso de despertador. Todo dia eu coloco o despertador. Mas, logo que o despertador toca, eu já consigo ouvir barulho de carros passando pelo trânsito aqui próximo à minha casa. Além disso, às vezes quando eu acordo, eu escuto o meu cachorro andando pela casa. E aí, que tipo de som você escuta ao acordar? Será que você escuta sons de passarinho? Ou de alguém na sua casa fazendo café? O que você escuta aí? Vamos para mais uma pergunta. 2. Se a criança da história olhasse para o oeste, ela também veria o sol surgir pela manhã? Por quê? E aí, essa pergunta é muito difícil. Você sabe que lado que o sol começa a nascer? É o lado oeste, como está escrito na pergunta? Não, é o lado leste. Sempre e desde que quando a Terra surgiu, sempre o sol nasce do lado leste. Isso significa que se o menino aí da imagem que representa a história tivesse aberto a janela e olhado do lado oeste, ele não ia ver o sol nascendo. E olha só que legal, aqui na minha casa é desse jeito.
A janela do meu quarto é virada para o lado leste. Inclusive, quando eu quero dormir até mais tarde, no final de semana, por exemplo, a janela tem que estar fechada, porque senão, assim que o sol nasce, eu já percebo a luz. Isso porque a minha janela, assim como a janela da história, é virada para o lado leste, onde a gente vê o sol nascendo. E aí, você sabe para que posição a janela do seu quarto está virada? Será que é norte? Será que é oeste? Leste, como é a minha, ou sul? Tente descobrir aí na sua casa. Você pode pedir ajuda para as pessoas que moram com você. Certamente elas vão te ajudar. As pessoas mais velhas normalmente sabem a posição certinha do sol e também a posição em que nós estamos na nossa casa. Última pergunta agora. No texto, a autora diz: essa cena pode ter acontecido ontem ou há 1000 anos. Por que você acha que ela disse isso? Agora há pouco eu falei a resposta. Porque desde quando a Terra surgiu e começou a se estruturar lá no universo, em relação ao Sol, a Terra faz um determinado movimento, o que faz com que o Sol nasça ou comece a surgir, ou a gente começa a ver o Sol sempre do lado leste e ele vai para o lado oposto, que é o lado oeste. Sempre, sempre, sempre isso vai acontecer, ok? Isso é muito importante. Lembrando que o Sol sempre nasce do lado leste. Quando a gente olha para o globo terrestre, é o nosso lado direito. E ele se põe no lado oeste, que é o lado esquerdo, ok? Fica bem ligado aí. Mas vamos tentar entender por que isso acontece. Vamos entender como é o comportamento do Sol e como ele interfere na existência do dia. Como assim do dia? Claro, durante as 24 horas do nosso dia, nós temos o período claro, que nós chamamos de dia, e o período escuro, que é noite. Como que o Sol interfere nesse período aqui iluminado, que é o período do dia? Ora, quando o Sol aparece, ele vai surgindo e vai se desenvolvendo, vai fazendo o seu trajeto e iluminando aquela parte onde nós estamos. Enquanto o Sol está iluminando o nosso período do dia, isso vai determinar o dia. Quando o Sol não está mais iluminando, é o contrário, é a noite. E vamos entender uma coisa muito legal, que o Sol sempre surge pela manhã no lado leste, e isso é muito importante. Sempre lá nasce no lado leste e se põe no oeste. Isso é o que a gente observa, ok? E lógico, se o nosso dia tem 24 horas, durante 12 horas é dia e durante 12 horas é noite, mais ou menos assim. E ao meio-dia, que é a metade do período iluminado, o Sol está bem no meio, bem em cima da nossa posição, bem no meio mesmo. Isso é uma outra característica. Para a gente não esquecer, nós temos que lembrar que esse deslocamento que a gente vê o Sol fazendo do lado leste para o lado oeste é chamado de movimento aparente do Sol. Por quê? Não é exatamente isso que acontece. Porque não é o Sol que se movimenta. A gente vai entender que, na verdade, é a Terra que se move. Mas a gente fala de movimento aparente porque é isso que a gente percebe, não é mesmo? Nós estamos na Terra e não sentimos ela se movimentar.
No vídeo seguinte, nós vamos entender por quê. Mas neste momento, a gente só precisa saber que esse deslocamento que a gente vê o Sol realizando durante o dia é chamado de movimento aparente do Sol. E ele acontece no sentido leste para oeste. Por isso, a gente vê o Sol nascendo do lado leste e se pondo no lado oposto. Para você entender mais sobre esse assunto, você pode acessar esse ícone do RA positivo. Para isso, você pode pegar o seu aplicativo, pausar este vídeo e focalizar no ícone. Tenho certeza que você vai gostar demais. Mas vamos continuar aqui a conversar sobre esse movimento aparente do Sol, suas consequências e por que existe esse movimento. Como eu acabei de mencionar, na verdade, não é o Sol que se movimenta, é o planeta Terra. O Sol fica paradinho e a Terra fica girando igual um peão. Como o peão gira? Você já deve ter visto peão. Ou Beyblade. Ah, talvez você saiba de Beyblade. Beyblade e o peão giram ao redor de si mesmo. Ao redor aqui, ó, dessa base, desse eixo. O planeta Terra faz a mesma coisa. Ela fica girando ao redor de si mesma. Esse movimento, ele acontece o tempo todo sem parar. E ele é chamado de movimento de rotação. É graças a esse movimento de rotação que a Terra gira em torno dela mesma que a gente percebe esse movimento aparente do Sol. Como assim? Vamos imaginar que você faça aí na sua casa, mas com muito cuidado, você começa a girar em torno de você mesmo. Começa a girar. Se você prestar atenção, você vai ter a ilusão de que é o seu contorno que está girando e que você está parado. Não é mesmo? É isso que acontece com a gente e com a Terra no movimento de rotação. É a Terra que se movimenta, mas a percepção que nós temos é que é o lado externo, ou seja, o espaço que está se movimentando. E é isso que a gente percebe como o movimento aparente do Sol. Parece que o Sol se movimenta, mas na realidade é o planeta Terra. E como nós estamos no planeta, a gente não consegue perceber o movimento da Terra. A gente vê o movimento aparente do Sol. E aí tem uma informação muito importante. Se a gente vê o Sol nascendo no leste e se pondo no oeste, mas não é o Sol que se movimenta, isso nos indica que, na realidade, é a Terra que se movimenta no sentido contrário, de oeste para leste. Como assim? Que coisa confusa! Ué, é só a gente pensar quando a gente está andando num automóvel, no ônibus, em alta velocidade. Se a gente olha para o lado de fora, não parece que é o lado de fora que está se deslocando? Então, a gente vai em um sentido, mas parece que é o lado de fora que se movimenta no sentido oposto. É exatamente isso que acontece com o planeta Terra. Nós estamos no planeta Terra, que é como se fosse quando a gente está no carro. O que a gente percebe é o Sol, por exemplo, se movimentando. Mas é o Sol ou a paisagem que se movimenta? Não, é o carro onde nós estamos. Por isso, é o sentido contrário. Se o carro está indo para frente e a gente vê a paisagem indo para trás, é a paisagem que está indo para trás? Não, é o carro que está indo para frente. A mesma coisa acontece com o planeta Terra.
Nós observamos o Sol nascendo no leste, se pondo no oeste. Mas não é o Sol que se movimenta. Na verdade, é o planeta Terra que faz isso no sentido contrário, ou seja, de oeste para leste. E, graças a esse movimento de rotação da Terra, existem os dias e as noites. Por quê? Conforme a Terra gira em torno dela mesma, um lado fica iluminado, o outro fica escuro. Mas como a Terra fica constantemente se movimentando, fica iluminado, depois fica escuro e volta a acontecer tudo de novo. O nome desse movimento é rotação. Vamos ver como isso acontece. Olha só. Esse lado aqui é o lado leste, que é o lado direito da imagem que nós estamos olhando. E aqui é o lado oeste, que é o lado esquerdo. E aqui tem a representação do Sol enviando luz. Você consegue observar que esse lado está mais clarinho que esse? Isso indica que esse lado está iluminado e esse lado está escuro. E a Terra está se movimentando em torno dela mesma. E o nome desse movimento é rotação, certo? Perceba que conforme a Terra realiza a rotação, um lado fica iluminado, que é o dia, e o lado oposto é a noite. Vamos observar, por exemplo, aqui o Brasil. Ficou iluminado, ficou escuro. Ficou iluminado, ficou escuro. Aconteceu o dia, a noite, e assim por diante. Agora, nesse momento, a Terra, para mim, que eu estou agora no período da manhã, ela está nessa posição, virada para o Sol. E agora, nesse momento, para você, como que está? Está iluminado ou está escuro? Ou seja, é dia ou noite aí, nesse momento que você está assistindo este vídeo. Tente lembrar por que isso acontece. E para isso, vamos fazer uma atividade. É a atividade da página 25, da seção Lápis na Mão. Atividade número 3. Olha só. A imagem abaixo representa o Sol e o planeta Terra vistos do espaço. Analise-a e, em seguida, responda às questões. Vamos analisar essa imagem. Primeiro, o Sol está aqui nessa posição e a Terra aqui. Veja que a Terra está inclinada, como nós já aprendemos. Esse lado que está voltado para o Sol é dia. O lado oposto é a noite, porque aqui não está pegando a luz do Sol, ok? A pergunta é: o ponto azul na Terra representa uma cidade localizada no Brasil. Olha só esse ponto aqui, bem na região central do Brasil. Você mora nessa região central? Eu não. É dia ou noite nesta cidade? Justifique sua resposta. E aí, nesse ponto aqui, azul, você acha que é dia ou noite? Olha só, esse ponto azul está de que lado? Do lado da noite ou do lado do dia? No lado da noite. E por que é noite? Porque este lado não está recebendo a luz do Sol. E o lado da Terra que não recebe a luz do Sol é chamado de noite naquele período. Por quê? A Terra não fica parada. Se agora, nesse momento, nessa cidade está noite, vai ficando noite, 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 e depois volta a ser dia e começa tudo de novo. E isso é um ciclo. Muito legal isso aí, né? Para esta semana, a proposta de atividade é o livro de atividades, página 58, atividade 1, A
e B, apenas essas duas atividades, certo? E para você realizar uma atividade prática sobre a rotação da Terra, você vai precisar de alguns materiais. Anote aí ou tire print da tela. Os materiais para a atividade prática desta semana são um globo terrestre ou bola de isopor, palito de churrasco, se você for usar a bola de isopor, ok? Se você tiver o globo terrestre, não precisa do palito de churrasco, porque o globo terrestre normalmente já tem a base. Lanterna e alfinetes ou adesivos. Por quê? O que você vai fazer com esses materiais? Você vai pegar aí o seu globo terrestre. Eu tenho um apontador que é um globinho terrestre. Eu vou usá-lo porque eu não tenho outro globo terrestre e nem bola de isopor na minha casa. Mas eu tenho esse globinho para poder simular essa informação e realizar essa atividade prática. Além disso, eu vou usar uma lanterna. O que você vai ter que fazer então? Aqui no globo terrestre, você vai colocar alguns adesivos. Se você estiver fazendo na bola de isopor, você pode usar alfinete também, tanto faz. O que você vai fazer com esses materiais? Você vai simular aí na sua casa a posição da Terra inclinada, então ela não fica retinha desse jeito como nós já estudamos. A Terra é levemente inclinada. E você vai usar a lanterna como fonte de luz, para você observar que o lado que a Terra fica voltada para o Sol fica iluminado e é dia. O lado oposto fica escuro, é noite. E que a Terra não fica parada, ela fica girando em torno do seu próprio eixo. E nós aprendemos que o nome desse movimento é rotação. Outra coisa importante é que você analise os pontos que você colocou alfinete ou adesivo. E converse aí com a sua família e fique discutindo a respeito de se é dia ou noite em cada ponto do adesivo que você marcou. Eu tenho certeza que você e a sua família vão se divertir muito e você vai conseguir aprender e entender mais sobre o movimento de rotação. Nos próximos vídeos, nós vamos conversar mais ainda sobre esse assunto e terão outras atividades divertidas para você aprender e aproveitar esse momento de isolamento social. Uma coisa muito importante. Quando você estiver fazendo essa atividade, peça para alguém registrar este momento e postar nas redes sociais, usando a hashtag SPE com você. Escreva seu nome, a cidade que você mora e que é uma atividade de ciências. E eu vou acompanhar e curtir a sua publicação. Te vejo na próxima semana. Até lá!